Olá, sejam todos bem-vindos para uma nova apresentação da Altax no Sapinal 2021. Meu nome é Roberto Lázari, da Altax. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo de implementação da solução fiscal, né? Nós vamos passar um pouco aí sobre essa agenda, né? São um processo bem rápido, só para a gente reforçar algumas linhas, alguns pontos que a gente entende que sejam importantes. Nesse processo, um ponto importante, né, que é o low code, no code, a arquitetura do TIMP é dividida em algumas camadas, né? A gente tem a camada de estrutura, né, onde a gente tem o espelhamento de toda a base fiscal aí do seu RP, notas fiscais, lançamentos contábeis. A gente tem uma camada de componentes, né? Então, cada um desses componentes, o BRB é para relatório, o BRE para regras, assim por diante. Então, e cada um desses componentes são no-code, ou seja, eu consigo configurá-los facilmente. E meu conteúdo fiscal é o que eu entrego os IDs, eu entrego um modelo tanto de relatório, regras, apurações, para que você faça esse processo de implementação o mais tranquilo possível, né? Como metodologia de projeto, a gente tem a nossa metodologia um pouco mais ampliando um pouco aí e deixando de forma mais objetiva o que é a metodologia Activate, em que a gente tem as etapas aí de Explore, Realize, testes e o Deploy e o Go Live Support, né? Nessa primeira etapa aqui de Explore é onde a gente precisa entender da ferramenta, entender do processo fiscal do cliente e com isso a gente define e detalha todos os processos que nós vamos implementar, né? Como começa o processo aí para nós, né? Dentro da Altax a gente tem o que é o nosso Solution Builder, né? Então, baseado nos requerimentos do cliente, baseado no que o cliente tem, a gente monta a solução, a gente monta passo a passo do escopo a ser implementado, né? Então, inicialmente, do ponto de vista das ferramentas, né? Então, a gente tem o que é plataforma, né? Toda a parte de auditoria, gestão, toda a parte dos impostos, né? Então, o que eu entraria, o que não entraria dentro desse processo de implementação e as soluções complementares aí, né? Que eu vou ter ali uma automação do processo, eu tenho o TPA, né? Então, o TPA é uma ferramenta extremamente poderosa em que eu consigo automatizar processos usando RPAs, envio de arquivos, né, para o PVA, grava de documento, de comprovantes, tudo isso, né? Então, eu faço esse primeiro mapeamento, né? E a partir desse mapeamento, eu entro no detalhe passo a passo do que eu vou implementar. No ICMS, IPI, eu vou passar aqui por auditoria, eu vou fazer essas apurações, vai ter SIAP, não vai ter, toda a parte de contabilização, pagamento, as obrigações acessórias que vão ser. Então, eu faço esse mapeamento inicial, esse mapeamento básico, em que eu consiga entregar para vocês o planejamento do projeto. Ok, a partir do momento que eu tenho essa visão e esse detalhamento, eu tenho o que a gente chama de Last Mile Training. Bom, esse é o nosso portal, né, da Altax Platform. Eu tenho aí uma série de treinamentos, esses específicos para a fase de Explore, né, em que eu tenho aí, inclusive em vários idiomas, o treinamento para o TIMP. Nesse treinamento ele é organizado aqui por que é um overview, a introdução, qual o perfil, né? Eu quero fazer um treinamento para o executor de CMS, para o configurador, né? Então, em cada um desses processos ou cada um dessas pastas, eu tenho uma série de treinamentos, né? Que vão ser disponibilizados. E esse treinamento aí, você entra no treinamento, executa, né? Em que você vai ter aí do qual podem ser adaptados em época de passo projeto a passo. quando necessário. Vamos falar agora sobre relatório. Vou executar o relatório aqui pelo calendário fiscal, onde ele já executa para os dados para o qual estou apurando.
possuímos um amplo baseline de relatórios. Porém, identificando necessidade, esses relatórios podem ser editados ou até mesmo criar novos. Ou seja, nós repassamos aí os treinamentos, né? O treinamento prévio, então eu tenho o treinamento, a base aí para todo o processo. Passamos aí para a parte dos workshops em si, né? Então, ok, eu tenho o treinamento, eu tenho o meu escopo, e aí a gente tem o que nesses workshops? Eu tenho a demonstração de cada um dos processos e também a utilização de um ambiente de teste para que eu possa repassar os principais processos, né? Nesse momento, não é a ideia de fazer um teste integrado da solução, mas é que passar por cada uma das etapas eu consigo visualizar o funcionamento do sistema para que eu possa tomar as melhores decisões de fluxo de processo, de relatórios, de apuração, etc. Ok, lembrando que essa fase do Explore, o grande objetivo é a gente gerar justamente a definição dos processos, né? Então, a gente tem aí também, dentro dos BPDs, os nossos modelos, né, de documentação para cada um dos processos. E o que a gente está trazendo aqui nesta apresentação? É um pouco o conceito de operação assistida da Altax. O que eu vou trazer aqui é basicamente o seguinte, que o próprio cliente pode implementar, ou seja, fazer o deploy da plataforma TIMP, né, da Altax. Como que a gente faz isso? Primeiro ponto, eu começo com um Solution Builder, né? Nesse Solution Builder é onde eu tenho a definição conjunta do escopo, né? Então, eu vou validar contigo, nós vamos fazer para imposto de renda, para ICMS, vai ser gerado a GIA, vai ser gerado a DIRF, e assim eu vou detalhando o escopo. Isso fica como já formalizado, esse escopo detalhado, dentro da nossa proposta comercial, né, em que você vai ter todo o processo de licenciamento, manutenção da solução, e, neste caso, o processo de suporte para a operação assistida, né? Que como vai ser feito? Primeiro ponto é justamente o Last Mile Training. Então, a gente habilita toda essa suíte aqui do e-learning para que a gente possa implementar isso dentro, ou para que a gente possa capacitar a sua equipe dentro da empresa. Então, eu habilito os treinamentos, as habilitações, e já entrego todos os artefatos que a gente tem disponível. Ou seja, os BPDs padrões, o controle dentro da nossa ferramenta de gestão do Gira, de processo por processo que precisam ser implementados, e aí eu te entrego essa guia e esse passo a passo para a habilitação e o deploy do TIMP. E isso é feito tanto a parte de instalação, configuração e depois de implementado, depois de feito o Go Live, a sustentação a partir de um processo de suporte, né, ao projeto ou ao processo, né? Dentro do processo de implementação, podem surgir dúvidas sobre componentes, sobre como o TIMP funciona, abrir um chamado específico ali para configuração do TIMP, ou pode ser até uma dúvida de processo, né? Perde comp, como que eu vou gerar, em que momento é melhor dentro do fluxo. Então, a gente tem uma equipe especializada, em vez de estar dedicada, tempo completo dentro da sua empresa, fazendo todo esse processo de implementação, a gente fica com esse processo de suporte altamente controlado, né? e altamente eficiente para que você consiga fazer essa implementação da melhor maneira possível. Ok? Bem, estou encerrando aqui a apresentação, lembrando que em seguida aí no Meet the Expert estaremos disponível aí para que a gente possa conversar um pouco mais, tirar dúvidas e ver pontos para que a gente possa discutir e ver como que podemos apoiar vocês aí nesse processo de transformação digital para a solução fiscal. Obrigado e abraço.